Então, vamos começar com as bases legais para o tratamento dos dados pessoais. O que é essa base legal? A base legal é a hipótese de tratamento desses dados, ou seja, quando que eu posso tratar os dados? Quando eu faço algum tratamento dos dados, quando eu faço a utilização desses dados, essa utilização ela precisa se encaixar em algum desses 10 itens que a gente tem na legislação. Esses 10 itens, eles são voltados para dados pessoais comuns. A gente tem alguns outros que são para dados pessoais sensíveis. Essa diferença de dado pessoal comum e sensível, vocês já viram na aula anterior. Então, agora eu vou explicar para você toda essa parte de hipóteses de tratamento do dado, que estão lá no artigo 7º da lei, que são as chamadas bases legais. Eu só vou poder fazer a utilização, o armazenamento ou, de alguma forma, acessar esses dados pessoais se eles estiverem de acordo com uma dessas hipóteses de tratamento. Então, aqui nós temos 10 hipóteses. A gente começa pelo consentimento. Então, quando a gente vai coletar o consentimento daquela pessoa física, que é a titular desses dados, é a proprietária desses dados, quando eu costumo dizer, nenhuma das outras hipóteses elas são aplicadas, porque existem algumas hipóteses que são mais específicas. Então, eu vou fazer um contrato com uma pessoa física, eu não vou utilizar a base legal do consentimento, porque eu tenho aqui uma base legal de execução de contrato. Então, o consentimento ele vai ser muito utilizado para fins de marketing, quando a gente utiliza dados pessoais sensíveis, que algumas vezes não são necessários exatamente para aquela atividade, mas a gente precisaria tratar. Então, como acontece o consentimento? Eu preciso ir atrás da pessoa física e pedir o consentimento inequívoco, ou seja, não posso ter dúvidas de que ela me ofereceu o consentimento, tá? Explícito. A gente precisa saber que realmente aquele titular deu o consentimento dele e de uma forma mais transparente. Ele precisa saber com o que ele está consentindo. Então, o consentimento é: eu vou pedir autorização para tratar os dados pessoais daquela pessoa física. Eu chego para a pessoa física e falo: oi, tudo bem? Posso tratar os seus dados? É como se a gente estivesse indo numa feira de um evento específico, de profissão, alguma coisa assim, e a gente vai em alguns estandes e eles falam: nossa, eu posso coletar o seu dado para manter aqui na minha ficha? Você manda seu currículo. É assim que a gente utiliza o consentimento. Eu peço para utilizar os dados daquela pessoa. Mas, por muito tempo, o consentimento ele foi considerado a única base legal, ou seja, a única hipótese, a única chance que eu tinha para tratar os dados pessoais de pessoas físicas. Mas hoje em dia não é assim. A gente tem 9 outras chances de tratar esses dados. Uma delas, que eu vou falar aqui para vocês também, é o interesse legítimo. Ele é muito parecido com o consentimento, mas no interesse legítimo, a gente não pede para usar os dados daquele titular. A gente vai utilizar os dados do titular porque é do interesse do controlador, a gente vai apoiar alguma atividade, então vou fazer algum marketing relacionado a essa atividade, ou eu preciso atuar dentro da área de TI, fornecendo o suporte necessário para a empresa rodar. Então, o legítimo interesse e o consentimento são duas bases legais que são parecidas. Elas têm essa diferença de uma, o consentimento, eu peço para usar, e no legítimo interesse eu uso sem pedir, mas as duas têm consequências. Então, quando eu falo de consentimento, o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento. Se alguma empresa, por exemplo, pediu para vocês o dado de vocês e vocês falam, olha, não quero mais que você use meus dados, ela tem que apagar aquele dado na hora, porque você retirou o seu consentimento. E o legítimo interesse, eu gosto de fazer essa ligação com aqueles e-mail marketing que a gente recebe, e a gente vai lá no final da página e está escrito descadastrar-se. Esse descadastrar-se é uma obrigação do legítimo interesse. A gente sempre tem que dar a oportunidade para aquela pessoa física não receber mais essas informações, porque eu não pedi para usar antes. Então, eu tenho que dar a chance dela falar: não quero, para de usar meus dados, tá? Então, o consentimento e o legítimo interesse são duas bases legais que a gente utiliza muito para a realização de marketing, de publicidade, de propaganda. São essas duas. Então, depende muito do viés que a empresa vai utilizar. Ela quer ficar mais próxima daquela pessoa física, ela pode usar o consentimento. Ela quer atingir o maior número de pessoas possíveis, ela vai usar o legítimo interesse, tá? Seguindo, a gente também tem uma base legal que chama cumprimento de obrigação legal ou regulatória.
O que que é esse regulatória? Tem algumas, instituições que elas são reguladas. Então, acho que vocês já ouviram falar ANS, ANTT, são, organizações que são reguladas. E essas instituições reguladoras, a própria ANPD, a ANS, a ANTT, elas emitem alguns regulamentos. A partir do momento em que elas emitem esses regulamentos e eles são obrigatórios para aquele setor, ela se torna uma norma obrigatória. Então, quando eu falo o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, eu quero dizer o cumprimento de uma lei ou algum regulamento que aquela instituição é obrigada a observar. Então, essa base legal, ela é muito utilizada quando eu falo, por exemplo, de fazer um exame médico daquele funcionário. Eu preciso fazer um exame médico admissional. Para ele entrar na empresa, eu preciso fazer um exame médico. Ou o funcionário bater ponto. O fato dele bater ponto é uma obrigação legal também. Ou quando a gente fala sobre repassar alguns dados daquele colaborador, daquele funcionário para o governo, para fins de imposto de renda, também a gente tem uma legislação que obriga a gente a fazer isso. O e-social, passar as informações dos funcionários da empresa para o e-social, é considerada uma obrigação legal ou regulatória. E também temos outra base legal bem legal. Eu falo bem legal, né, mas enfim, não é nada legal, gente, é que eu gosto da matéria, mas enfim. Tem algumas bases que elas são mais específicas para alguns setores, que é o caso da execução de políticas públicas e estudos por órgãos de pesquisa. Então, quando eu falo em execução de políticas públicas, eu quero dizer dentro de uma instituição, ou quando a gente fala de um órgão público, ou um exemplo bem atual que a gente tem aí, que é a necessidade de você mostrar o seu comprovante de vacina para entrar em alguns lugares. Então, isso envolve uma política pública. É a política pública relacionada à vacinação. Então, quando eu falo de execução de políticas públicas, a gente está falando de um bem maior a ser atingido com o tratamento desses dados, tá? E estudos por órgãos de pesquisa, eles vão ser muito utilizados para instituições que fazem pesquisas. Então, eu já trabalhei com o Hospital Oswaldo Cruz, que faz muitas pesquisas, e foi a primeira vez que eu usei essa base legal em algum trabalho. Então, quando a gente vai utilizar para fazer alguma pesquisa esses dados, desde que aquela instituição ela seja certificada para fazer esse tipo de pesquisa, a gente pode utilizar essa base legal, tá? Estudos por órgãos de pesquisa. As outras bases legais, elas são não tão específicas quanto essas duas. Então, tem uma que a gente usa bastante, que é a execução de contrato e diligências pré-contratuais. O que que acontece nessa base legal? Eu preciso ter uma relação com um titular, com uma pessoa física. Se eu não tiver uma relação com uma pessoa física, for uma relação entre duas empresas, duas pessoas jurídicas, eu não posso utilizar a base legal de execução de um contrato, ela não cabe. A gente só vai usar a execução de um contrato quando for empresa, pessoa física. E nesse caso, essa base legal, ela é muito utilizada, porque grande parte das relações que a gente tem hoje, relação de trabalho, relação de compra e venda, a gente usa muito o contrato, tá? E além da gente usar na execução de um contrato em si, prestação de serviços que estão relacionados àquele contrato, a gente tem as diligências pré-contratuais. Então, quando eu falo para uma pessoa, olha, você pode me passar esses seus dados para eu conseguir fazer o contrato? Cabe nessa base legal também, tá? Então, é uma base legal muito utilizada, mas lembrando, precisamos nos relacionar com pessoas físicas. Contrato entre duas pessoas jurídicas não é a base legal da execução de um contrato. Pode ser outra base, normalmente tem legítimo interesse, porque, enfim, tem relação com a atividade do controlador, é interesse do controlador, mas não vai ser execução de um contrato. Depois, nós temos exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais. Quando eu falo de processo judicial, é aquele que a gente tem dentro do tribunal, que é um processo que todo mundo conhece, processo normal. Processo administrativo é um processo que corre dentro da administração pública. Então, por exemplo, a gente fez uma solicitação para rever o IPTU da minha casa. É um processo administrativo que vai ser formado dentro da administração pública. Nesse caso, a gente tem também a base legal de exercício regular de direitos. E o arbitral é quando a gente não quer utilizar
o poder público, né, como uma forma da gente exercer os direitos. Então, a gente chama um árbitro, que é uma pessoa que tem esse poder de mediação, e ele vai decidir esse assunto para a gente. Então, essa base legal ela é muito utilizada também quando a gente fala sobre armazenar arquivos de colaboradores. Então, o colaborador saiu, eu preciso armazenar os dados dele por um prazo de 5 anos. Então, como eu vou justificar esse armazenamento? Eu vou armazenar esses dados por um exercício regular de direitos, porque se aquela pessoa entrar com um processo contra mim mais para frente, eu tenho esses documentos guardados, tá? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, assim, durante a explicação, e enfim, aqui infelizmente não dá para interromper, anotem essas dúvidas, passem para a gente, eu tenho o maior prazer de tirar para vocês, tá? Próxima base legal, proteção à vida. Essa base é só quando a gente efetivamente tem um risco para a vida de uma pessoa física. Então, um exemplo que eu gosto bastante de dar é quando uma pessoa ela foi sequestrada no shopping. O que a gente vai fazer? A gente vai passar a placa o shopping vai passar a placa do carro daquela pessoa. Qual é a base legal que ela vai utilizar? Proteção à vida. Eu passei porque a vida dela estava em perigo. Mas é só quando realmente a vida está em perigo, tá? E ela é diferente da tutela da saúde, porque a tutela da saúde, ela só vai ser usada por profissionais da saúde. Então, nesse caso, o shopping, ele não poderia utilizar a tutela da saúde para mandar esses dados da placa do carro, só um hospital poderia. E só quem for médico, enfermeiro e tiver alguma relação aí com a área da saúde. Então, a tutela da saúde ela é muito utilizada em hospital, clínica, para fazer consulta médica e só utilizada por profissionais da saúde. O legítimo interesse eu já passei um pouquinho com vocês. E a proteção ao crédito. A proteção ao crédito é uma base legal que ela é utilizada quando eu vou analisar o perfil daquela pessoa e ver se eu, como instituição, posso ou não posso conceder um crédito a ela. É muito utilizado em instituição bancária. Quando a LGPD ela entrou em vigor, essa base legal ela nem estava no mapa. Não era para ela ser inserida nesse momento. Mas a gente teve ali um lobby muito forte e a proteção ao crédito acabou entrando exatamente para a gente fazer essa análise. Então, quando a gente pede um empréstimo no banco, eles vão fazer a análise das nossas informações, de todos os nossos dados, baseado na proteção ao crédito, tá? Lembrando, essas 10 bases legais que eu passei para vocês, elas são para dados pessoais comuns. Lembrando que temos dados pessoais comuns e sensíveis. Quais são os sensíveis? Aqueles capazes de causar alguma discriminação para aquela pessoa física. A base legal que a gente usa para dado pessoal sensível não é igual à base legal que a gente usa para dado pessoal comum, tá? E agora eu vou passar para vocês as diferenças. Para dados pessoais sensíveis, a gente não vai ter legítimo interesse é inexistente. A gente não vai ter proteção ao crédito. Lembrando, 10 bases legais. Legítimo interesse, proteção ao crédito, não temos. Execução de um contrato, não temos. Sobram 5 bases legais, certo? Só que aí o que acontece? O que a gente tem de equiparado ali à execução de um contrato? A gente tem o exercício regular de direitos. Na lei, a redação, quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, ela fala exercício regular de direitos em contratos, vírgula, processos judiciais, administrativos e arbitrais. Então, é meio que equiparado, tá? E a outra base legal que a gente tem dentro de dados pessoais sensíveis, que é muito importante, é a prevenção à fraude. Ela é um pouco equiparada ao legítimo interesse. Então, quando eu falo de prevenção à fraude, é quando a gente tem aquele sistema de digital, controle de acesso, eu vou reconhecer a face da pessoa para ela entrar no prédio, ou eu vou coletar digital, vai bater cartão. A gente vai identificar se aquela pessoa física é efetivamente a proprietária, a dona daqueles dados, tá? Essa é a diferença aí que a gente tem entre essas duas bases legais.